Amém, irmãos? Paz seja convosco. Hoje eu quero trazer uma palavra que está lá em Juízes 7, que é uma palavra também conhecida, que é os 300 de Gideão. Juízes 7, 1 a 3. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali tos provarei. Aquele a quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irás. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Amém? Para fazer uma introdução, no capítulo 6, no capítulo anterior ao 7, Gideão e o povo de Israel estavam sofrendo pela opressão dos midianitas, um povo contrário ao povo de Deus, ao povo de Gideão, ao ponto de Gideão malhar o trigo no lagar. Lagar, ele é um lugar de espremer uvas e para fazer vinho. O trigo se malhava na eira, que era um lugar espaçoso. Então, naquele contexto, naquela situação, que Gideão estava escondido ali, malhando trigo no lagar para que o inimigo não achasse, o anjo chega para ele e diz: homem valente. Aí a gente também entende que no mundo espiritual as certas coisas já aconteceram, mas às vezes aquilo que Deus fala não se encaixa com a nossa situação atual, Aqui é uma prova disso, que o anjo veio e já diz para ele: é homem valente. Então Gideão destrói o altar, de Baal também, o deus da fertilidade, que era do próprio pai dele, e oferece o segundo boi de 7 anos para o holocausto, para oferta, para Deus. E até o nome dele foi mudado para Jerubaal, que significa que Baal se defenda. Como se eles tivessem mandado uma maldição, porque ele tinha derrotado esse altar que o pai dele tinha para o Baal, Então eles acreditavam que o Baal ia destruir ele. Por isso que botaram o nome de Jerubaal, que Baal se defenda. Porque o nome Gideão significa derrubador. Então chegamos no capítulo 7, é o que nós vamos aprender agora. Então assim, Gideão sai com seu exército de 32.000 homens, 32.000 soldados, contra 135.000 homens dos midianitas. Então a proporção é de 1 para 4 soldados do inimigo. É uma proporção ainda que, se o soldado for bom, ele ainda consegue, batalhar contra, eliminar 4. Aos olhos humanos ainda é possível. No versículo 2, que diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou.
Deus diz que o exército de Gideão é muito grande. Eles podem dizer que venceram a guerra com a força do seu próprio braço, né? Então, no versículo 3, Deus diz para Gideão: apregoa para eles o seguinte: quem for tímido e medroso, volte, né? Vá embora, né? Só que Gideão não pensava que tinha tantos tímidos e medrosos, né, no meio do exército dele, né? Então os tímidos e medrosos são 22 mil homens, que representa 60% do exército. Então, tirando os 22 mil, agora a proporção nossa é 1 para 13. Já, então, nessa situação, agora já está ficando quase impossível um soldado de Gideão derrotar 13 midianitas de uma vez só. Quase impossível aos olhos humanos. Quase impossível no nosso mundo, no mundo visível, né? Mas essa situação, ela é necessária. É necessário, então, a gente começar a usar a fé. Porque quando o braço não consegue resolver os problemas, então ela já começa a passar para o campo do impossível. Então, para a gente alcançar algo do impossível ou do mundo espiritual, só através da fé. A fé é uma visão além do natural. Fechar os olhos naturais e abrir os olhos espirituais. Então, no versículo 4, para complicar mais ainda, Deus fala novamente, que diz assim: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Pensa bem. A proporção já estava 1 para 13 e Deus ainda diz que é povo demais. Faze-os descer as águas e ali tos provarei. Aquele a quem eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Nessa situação, né, agora, você nem quer mais ouvir Deus, não é verdade? O que ele vai dizer agora, você pensa, né? Ainda há povo demais. Isso é tudo que Gideão não queria ouvir. Mas qual seria a nossa reação diante desse problema, desse gigante, né? Um soldado para 13 do inimigo. Então, alguns sentimentos poderiam vir à tona, poderiam aflorar em nós. Medo, raiva, pavor, desmotivação, desânimo, desesperança, fracasso. Cada um reagiria com algum desses sentimentos, com certeza. Mas Deus dá estratégia para Gideão e diz assim: faze-os descer as águas, e eu direi quem irá, quem vai. Qual a diferença entre sentir medo e sentir pavor? Sentir medo é normal do ser humano, mas a gente tem que cuidar para o medo não passar a ser pavor, que é a ser travado pelo medo, é não conseguir avançar paralisado pelo medo. O medo não é... A coragem não é a ausência de medo. Coragem é fazer aquilo que você tem que fazer, mesmo sentindo medo. Então é o contraponto do medo, é a coragem. Não deixar a situação virar pavor, né? No versículo 5, Gideão ainda está firme, ainda está confiante, ainda está em obediência à autoridade de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Sem questionamentos, ainda com fé. Se fosse a gente já estaria descabelado e já desistindo de tudo já. Ali no 5 diz assim: fez Gideão, começa assim já o versículo, descer os homens às águas, exatamente como Deus tinha mandado. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte.
como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Então a gente vê uma estratégia, né, que Deus dá para ele. Todo que lamber a água como um cão, põe à parte. E aquele que se abaixar de joelhos para beber, também põe à parte. No versículo 7, para aumentar a impossibilidade humana e passar para o campo do impossível, depois disso sobra só 300 homens. Dos 10.000 que tinham, saem 9.700, que representa mais 39% do exército. A proporção agora ela está impossível. É um soldado de Gideão para 450 do inimigo. Que é 1% do exército de Gideão no princípio. Então agora é impossível aos olhos humanos. O que você faria nessa situação? Então agora nós vamos ler, eu vou ler aqui do 8 ao 22, para a gente ver a estratégia, né? O que Deus tinha realmente mandado ele fazer para que com esses 300 ele conseguisse vencer 135.000 homens. A partir do 8 diz assim, ó: tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas suas mãos. Aqui a gente vê que no mundo espiritual Deus já tinha entregado os midianitas nas mãos de Gideão, mas não tinha acontecido isso no mundo visível, mas no invisível já tinha acontecido. Para a gente entender que as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual e depois no nosso mundo natural. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem depois. Fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos, em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira de que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tomou ao arraial, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes tocado suas guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão.